Certamente eu posso dizer que o Jacó estava agarrado na lapela do anjo ali, na pressão, né? O anjo devia estar perto de bater. E o Jacó disse, não te largo se tu não abençoar. E aí o anjo teve que recorrer a um golpe desconhecido, que só os anjos conhecem. Junto dele. Deslocou a junta do quadril do Jacó ali. Com certeza não é um golpe autorizado, legal. Mas foi o que o anjo teve que usar ali para vencer. Eu imagino que ele deu um mata-leão no anjo. O anjo devia estar na pressão ali. Mas interessante, se a gente pensar, Jacó sempre foi um fujão, né? Ele sempre fugiu, enganou, mentiu. Ele fez tudo que não tinha nada a ver com aquela luta. Mais de Cristo recebe neste momento Daniel Borges, campeão internacional de jiu-jitsu. Isso mesmo, bem-vindo aqui a Mais de Cristo. E aí, Mr. Márcio, como é que tá? Graça e paz a todo mundo que tá aqui nos assistindo agora no YouTube, na rádio, escutando, né? Vai ser uma honra a gente trocar uma ideia, conversar sobre algumas coisas aí, tá? Fica ligado. Então é o seguinte, né? Vamos falar um pouquinho, né, sobre o seu trabalho. Você é lutador de jiu-jitsu há quanto tempo? Fala pra gente. Eu comecei a lutar jiu-jitsu em 2011. Eu tava, como que eu posso dizer, trocando 6 por meia dúzia na vida, levando um dia após o outro, eu vinha numa rotina somente de trabalhar, comer, pra casa dormir, trabalhar, e tava procurando fazer alguma coisa diferente. Fui pra uma academia, fazer musculação, e de repente um dia eu tava assistindo um treino de um pessoal de jiu-jitsu, e eu pensei, esse esporte acho que eu poderia tentar. Já pratiquei outros esportes, por que não tentar esse? E aí procurei o professor, ele me desafiou, eu topei o desafio e comecei a treinar em 2011 daí. Uau. Então já tem alguns anos aí. Olha aí, beirando já os 10 anos, logo, né? E o seguinte, o jiu-jitsu, na verdade, ela é uma arte, podia assim dizer, porque desenvolve você desde o teu emocional, como também o teu corpo, exercitar o teu corpo, é isso? Sim, o jiu-jitsu tem uma filosofia por trás do jiu-jitsu, né, que é a filosofia das artes marciais, né, que trabalha com honra, respeito, superação, trabalha toda uma questão emocional, né, com o sentido da cultura, né, de honra, respeito e hierarquia, mas o jiu-jitsu tem a parte física, que ele talvez eu considero hoje, de todos os esportes que eu pratiquei, o esporte que traz mais reabilitação física e motora para qualquer tipo de pessoa, porque é uma técnica marcial que ela se adequa a qualquer biotipo físico. Então o cara pode ser baixinho, gordinho, que existe como aplicar a técnica para uma pessoa. O cara pode ser eslíneo, alto, comprido, e vai ter as técnicas que vão favorecer ele também. Mas hoje, depois de quase 10 anos de jiu-jitsu, eu percebo que o jiu-jitsu ele também é uma escola de vida. Porque muitas vezes você tá numa circunstância, tipo assim, tá no estrangulamento, sabe? Tá respirando pelo canudinho, assim, tá só um fiozinho de ar que você tá respirando. Mas se você tiver equilíbrio emocional, mesmo com pouquíssimo ar, numa pressão de extremamente desconforto, você, se tiver com a mente tranquila, você vai lembrar que existe uma técnica para sair daquela circunstância. Que legal. Pra gente que é cristão, se a gente trouxer isso pro nosso dia a dia, às vezes a gente tá numa luta tremenda, numa barra, a coisa tá pegando. Parece que tá perdendo, né, a batalha. Sim, às vezes a sensação é que a batalha tá perdida. Mas se a gente recorrer a quem importa, no jiu-jitsu a gente recorre à técnica. Na vida a gente recorre a Deus. E quando a gente entrega realmente a Deus, Ele resolve. Então dá para fazer até um paralelo nisso. Então o jiu-jitsu ele é capaz de nos dar inteligência emocional para lidar com as adversidades, porque sempre existe uma alternativa para aquelas circunstâncias. E se não tem uma alternativa, existe o famoso 3 tapinhas. Deu 3 tapinhas e desistiu, recomeça, absorve o aprendizado que teve daquela derrota, né, e bora para a próxima. Então sempre existe uma solução. Ou é o 3 tapinha, né, ou é o equilíbrio, a tranquilidade que você vai lembrar da técnica para sair daquela circunstância.
Que legal. Um outro ponto que é importante salientar, que na Bíblia há uma luta, né? Que o jiu-jitsu, a gente pode dizer assim, ó... é bíblico o jiu-jitsu? A luta é bíblica? Tem um exemplo bem legal, né? Sim. Se a gente observar lá a Jacó, né? Antes dele passar pelo processo de transformação para Israel, o processo de transformação dele, ele teve que lutar com um anjo. É verdade. Tá, o anjo vai ter com aquelas vestes, vem com asas, né? Naquela época, com certeza, Jacó estava usando uma bata também, uma túnica. E aí os caras na peleia, na luta lá, estavam fazendo o quê? Agarrando pano, agarrando asa, agarrando perna. E não foi uma luta de soco, foi uma luta de pegação, né? De agarra, aonde o anjo teve que deslocar o quadril do Jacó para poder vencer a batalha. No jiu-jitsu a gente está tentando descobrir que posição é essa que desloca o quadril, mas certamente foi uma luta de jiu-jitsu. Inclusive ele falou assim, não te largarei se não me abençoares. Então era realmente aquele momento de você pegar ali na veste do cara, né? Segurar aqui na gola, é isso. Tem aqui no próprio kimono, né? Sim. Tem uma parte que você vai agarrar ali e segurar para segurar o opressor, é isso? O agressor ali, né? Quem quer que seja o companheiro de luta. Isso, parceiro de luta. A lapela que a gente chama. Certamente eu posso dizer que o Jacó estava agarrado na lapela do anjo ali, na pressão, né? O anjo devia estar perto de bater. E o Jacó disse, não te largo se tu não me abençoar. E aí o anjo teve que recorrer a um golpe desconhecido, que só os anjos conhecem. E junto dele. Deslocou a junta do quadril do Jacó ali. Com certeza não é um golpe autorizado, legal. Mas foi o que o anjo teve que usar ali pra vencer. Eu imagino que ele deu um mata-leão no anjo. O anjo devia estar na pressão ali. Mas interessante se a gente pensar, Jacó sempre foi um fujão, né? Ele sempre fugiu, enganou, mentiu. Ele fez tudo que não tinha nada a ver com aquela luta. De repente, num rompante onde não existia solução na vida dele a não ser se entregar pro destino dele, que era virar Israel, ele tinha que passar por um concerto, e aí esse concerto todo ele teve que lutar. Um cara que nunca lutou, nunca brigou, sempre enganou, sempre fugiu, filhinho de mamãe. É verdade. Era o querido da mamãe, né? É o filhinho de mamãe. Com certeza o Jacó é um filhinho de mamãe, né? De repente teve que lutar com um anjo. E não foi uma lutinha de 5 minutos. Um roundzinho de 5 minutos, 10 minutos. Madrugada, né? Inteiro, né? Foi do anoitecer ao amanhecer. Então haja motivação. É verdade. Haja resistência. Eu não aguentaria 10 minutos. Sim, nós lutadores, nós lutamos rounds em campeonatos, a gente luta lutas de 5 minutos, 6 minutos. Às vezes a gente luta 6, 7 lutas numa competição, ou seja, tu luta no máximo 1 hora. Isso com intervalos para descanso. Já fica exausto, né? Sim, tu sai de lá destruído. Agora imagina passar pelo que Jacó passou, que foi uma madrugada inteira lutando com o anjo. É o seguinte, assim, se o sujeito assim, não, eu quero ganhar massa muscular, eu quero também queimar calorias. O jiu-jitsu é uma opção, né? De você realmente treinar. Há uma exigência do corpo da pessoa, onde a pessoa vai realmente, quem sabe, o que ela quer almejar, alcançar. É isso? Tem isso ou não? Tem. Mas eu costumo dizer que o jiu-jitsu trabalha com eficiência. Eficiência. Então você pode ser um gordinho muito eficiente. Você pode ser um magrinho, levezinho, muito eficiente. E quando eu falo eficiência, eu falo em submissão. Submeter alguém à resistência. Por exemplo, eu sou um cara gordinho. Eu peso meus 110, 115 quilos. Não sou aquele sarado, tanquinho, mas sou muito forte. O jiu-jitsu é eficiente para mim. Eu, com essa característica física, consigo ser eficiente. Ou seja, eu consigo lutar com pessoas atléticas e ter vitória. Porque o meu peso, a minha força e as técnicas que eu uso favorecem nessa situação. Mas um magrinho, por exemplo, eu já perdi lutas para pessoas bem menores que eu. Olha só. Sim, eu já perdi lutas para pessoas bem menores que eu. Que o que manda ali a técnica é isso, então? Sim, os por exemplo. Recursos que tem dentro do jiu-jitsu? Sim, por exemplo, quando a técnica é igual, o peso faz diferença, a força faz diferença. Sim. Só quando a técnica é maior, né? A força e o peso são irrelevantes. Sim. Então eu me lembro quando eu era faixa roxa, né, eu lutei com faixa preta, né, de 65 quilos, 65, 67 quilos, né, e eu tinha 110.
E eu perdi. Por quê? Uma pessoa bem menor que eu, fisicamente bem menor que eu, mas com uma técnica muito mais avançada, né? Ele me ganhou. Hoje, a minha técnica evoluiu, com certeza já não aconteceria o mesmo resultado, né? Porque quando a técnica é igual, o peso faz diferença, mas quando a técnica é diferente, o peso é relevante. Legal, legal. Agora vamos falar um pouquinho dessas medalhas, porque aqui tem muita medalha, gente. Ó, você tá vendo aí, inclusive, pelo YouTube, tá? Vale salientar que a nossa entrevista que tá indo aqui na Rádio Mais de Cristo, como também Sara Brasil FM, também está no YouTube. Você pode acompanhar aí Rádio Mais de Cristo no YouTube. Procura aí Rádio Mais de Cristo no YouTube e você vai assistir essa entrevista. E aqui tem medalhas bem interessantes. Vamos falar um pouquinho aqui dessas medalhas todas. Aqui tem de campeão mundial, tem bicampeão mundial, tricampeão mundial, tem aqui do Brasil também, de algumas competições que você participou, e tem uma aqui muito especial que você me falou. Olha, tem uma medalha aqui que é muito especial. Por quê? Fala pra gente. Geralmente o início é o que mais marca. Eu poderia dizer que o tricampeonato mundial é o que mais mexe com as minhas emoções, mas não é. Foi a primeira competição que eu ganhei, que é que hoje eu sempre me recordo com emoção. Porque, para quem tá na rádio, não vê, eu sou um para-atleta. Eu sou uma pessoa que possui uma deficiência. Eu possuo uma agenesia congênita no braço direito, ou seja, meu braço direito, ele não tem um antebraço praticamente. É só um toco de antebraço. Né? Então eu tenho só meu braço esquerdo. E essa primeira competição que eu tenho, até o pessoal que está no YouTube eu vou mostrar. Essa aqui, ó, essa aqui é a primeira medalha campeão goiano de 2014. 2014, meu pai recém tinha falecido. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus também, né? E aí meu pai sempre foi o meu maior estimulador. Meu pai, ele me treinava a praticar esportes para que através do esporte eu me aceitasse como pessoa e enfrentasse a sociedade com os seus preconceitos. Coisa que eu nunca vivi, eu acabei nunca vivendo o preconceito da sociedade, porque como eu praticava vários esportes e praticava com habilidades de igual para igual com as pessoas nunca me trataram com desdém ou com inferioridade, apesar da minha deficiência. Porque eles viam que nas minhas habilidades esportivas, lá no vôlei, no basquete, jogando futebol como goleiro, na natação, eles me viam como uma pessoa normal. Então, a estratégia que meu pai usou de me dar habilidades físicas, esportivas, para que eu pudesse me inserir socialmente foi incrível. Sim. Só que em 2014 meu pai morreu, né? Deus chamou ele, foi pra glória, e aí foi quando eu passei um baque emocional muito forte. Eu posso dizer que eu definhei, eu fiquei arrasado. E aí me lembro que a minha esposa até me disse: pô, amor, você podia voltar a fazer algum esporte, competir, fazer uma coisa que te motive, que te traga vigor novamente. E aí eu decidi voltar a praticar um esporte, competir em alguma coisa, mas eu decidi que ia ser no jiu-jitsu. Né? E que eu ia homenagear o meu pai, tudo que ele fez comigo na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta. E aí eu escolhi o jiu-jitsu para ser o esporte que eu ia honrar ele. E aí na primeira competição que eu participei, que foi o Campeonato Goiano, né, contra pessoas normais, né, eu fui campeão. Não existia naquela época também, quem sabe, o para-atletismo, né? Nesse sentido, no jiu-jitsu, né? Sim, não se falava em para-jiu-jitsu na época. Era só jiu-jitsu, né? Então a pessoa com deficiência tinha que lutar contra os normais. E eu fui. E eu era faixa azul na época. Né? Tá começando então. Deu branca, depois tem um azul. Eu já lutava direitinho e eu fui pra uma competição onde as pessoas eram mais graduadas que eu, porque eu era recém, estava iniciando eram tudo totalmente normais e não tinha pequenos, era tudo gigante, tudo 1,90m, 2m, tudo grandão, 110, 120, 130 quilos, né? E eu caí nesse meio de tubarões e Deus deu a vitória. Então essa primeira medalha aqui, ó, ela é muito marcante. Legal. Eu me lembro, pastor, que eu sempre tive um hábito de todo esporte que eu praticava, eu sempre procurava o meu pai, e meu pai sempre estava presente comigo. Quando a gente ia nadar no rio, o pai ficava assistindo, eu nadando com os outros piá lá, e eu sempre observava, eu gostava de mostrar pro meu pai o quanto eu tinha me superado e estava honrando ele. Ele tá me vendo, tá me olhando. Quando eu ia jogar vôlei, né, ou meu pai sempre jogava comigo, ou ele estava sempre assistindo, orgulhoso de ver o filho jogando vôlei de igual para igual com todo mundo. Só que nessa competição ele não tava. Mas eu tive o impulso de procurar ele na arquibancada.
E eu me dei por conta que ele não tava. E eu entrei na minha primeira luta no tatame chorando, engasgado. Falei, nossa, Deus. E aí eu fiz uma oração. Deus, eu sei que eu não sou um grande atleta. Eu não sou nada. Mas eu quero honrar essa memória dele. E aí ganhei a primeira luta, ganhei a segunda, fui pra final. Chegou na final, eu peguei um cara gigante, 2 metros de altura, 130 quilos, muito maior que eu. Seria o Davi contra Golias. Não tão Davi assim, porque eu não sou tão pequeno também, né? Mas pode-se dizer. E aí eu me lembro que com 3 minutos de luta, na luta era 5 minutos, com 3 minutos de luta, eu não conseguia mais nem amarrar minha faixa, não tinha mais força. Eu não tinha mais força, mas eu tava na final. E me deu uma vontade de chorar assim. Falei, nossa Deus, o que aconteceu comigo? Acabou o homem, acabou o Daniel. Acabou o Daniel. E eu me lembro que o juiz interrompeu a luta. Eu tava tentando me levantar do chão, não conseguia amarrar minha faixa, engasgado, né? Uma vontade de chorar. E eu fiz uma oração. Falei, Deus, aqui acabou o Daniel. Não existe mais nada. Eu não consigo nem amarrar minha faixa. Mas eu tô a 2 minutos de uma coisa incrível. Me dá essa oportunidade. Eu quero esse título. E eu pensei no meu pai, pensei em tudo, fiz oração. E aí levantei e a luta continuou. E vou te dizer, pastor, eu tava ganhando a luta por 2 pontos, faltava 2 minutos e o meu adversário simplesmente parou de me atacar. Olha só. Foi interessante você falar sobre os leões, porque o adversário não me atacou, pastor. Eu tenho um vídeo dessa luta e é engraçado porque ele ficou passivo na luta. E ele vinha, mas não vinha com aquela intrepidez tudo que estava no início. Talvez um cansaço tomou conta dele absurdamente também. E aí eu me lembro que faltando 10 segundos para acabar a luta, parece que ele voltou assim, me atacou com força e a gente foi pro chão. E eu me lembro que eu estava muito cansado, exausto, e meio tendo desmaios assim, sabe? Eu não consegui ter consciência plena, mas eu me lembro de ver a arquibancada gritando, vai mãozinha, Uau. e começar a contar uma contagem regressiva, 9, 8, 7, né? E eu me lembro de escutar essas coisas, porque eu estava tão cansado que eu não lembro de quase nada ao meu redor, mas eu lembro disso. Quando acabou a luta, eu me dei por conta que o ginásio estava todo torcendo por mim. Uau! E aí eu pude ser campeão, primeira vez campeão num esporte tão competitivo que é o jiu-jitsu, como deficiente. Então essa medalha aqui, ela me traz recordações, né, muito fortes. Que legal. Seguinte, né, campeão goianão de jiu-jitsu. Que legal, gente, tá aí, né? Olha aí essa medalha, quem tá acompanhando aí pelo YouTube, né, Rádio Mais de Cristo no YouTube, tá vendo aí essa medalha bonita. E dessas medalhas, tem alguma em especial que você poderia dizer assim, essa aqui também foi um marco na minha vida, um divisor de águas, podia assim dizer. Qual dessas você destacaria? Eu vou destacar então a última, que é a do tricampeonato mundial, que foi em abril desse ano. Porque foi umas circunstâncias que, eu vou te dizer, tem certas horas, pastor, que a gente faz orações sinceras. Orações que, tipo, aquelas que saem lá do calcanhar, assim, do fundo da alma, que vem passando por tudo. Porque são circunstâncias que a vida nos coloca, que eu costumo dizer que a vida nos coloca circunstâncias para nos aperfeiçoar. Ou seja, não é a vida, é Deus que cria essas circunstâncias para nos aperfeiçoar. E esse ano foi interessante porque 2 dias antes de eu viajar para Abu Dhabi, para o Mundial, a empresa que me patrocinava, que me patrocinou em 2017, patrocinou em 2018 e que estava com o patrocínio certo para 2019, me informou via WhatsApp que não ia comprar mais as minhas passagens, que não ia mais comprar a hospedagem, que não teria mais como me ajudar para ir esse ano. Só que faltava 2 dias, faltava exatamente 1 dia e meio para eu embarcar para estar em Abu Dhabi. E eu me desesperei, porque eu tinha a chance de ser tricampeão, era uma oportunidade de ser tricampeão. E aí eu pedi ajuda para amigos, pedi ajuda para o pessoal da igreja, pedi ajuda, né, para o meu médico esportista, com milhas, comprou passagem de São Paulo de Floripa até São Paulo. Aí juntei dinheiro que eu tinha, tudo, consegui comprar de São Paulo até Dubai de volta. Só que faltava dinheiro para hospedagem, né? Uau.
E aí eu me lembro que eu saí de Floripa sem ainda ter dinheiro para me hospedar. Ainda contando que as pessoas iam depositar uns 50 pila, 100 pila, alguma coisa na conta para poder pagar a hospedagem lá em Abu Dhabi. E aí quando eu cheguei em Abu Dhabi, eu já tinha recursos para me garantir até o dia 20. Só que minha passagem de volta era dia 23. E eu ia lutar dia 20. Dia 20, quando chegou o dia da competição, eu tinha que fazer o check-out no hotel. Olha só, eu tinha que fazer o check-out no hotel à tarde. E eu fui para a arena de lutas de manhã. E a minha luta foi só de tardezinha. Minha última luta final. Só que o que aconteceu? Eu não tinha mais dinheiro. Eu não tinha 12 dirhams, porque o táxi para voltar da arena de lutas pro hotel era 12 dirhams. E eu tinha 10 dirhams somente. E quando chegasse no hotel, eu ia ter que fazer o check-out. E quando eu fizia o check-out, eu não tinha para onde ir. E a minha passagem era só dia 23. Então eu tava numa situação muito difícil. Só que eu não tava ali na Palhoça, eu não tava ali em Blumenau, Joinville. Cara, eu tava em Abu Dhabi, no fim do mundo, lá no meio do Oriente. Eu falei, cara, não dá pra... Longe de tudo e de todos. Sem um tostão, pra nada. E eu tava muito desesperado. Mas eu só tinha uma alternativa, ser campeão. Porque se eu fosse campeão, eu teria uma premiação em dinheiro, que eles pagam na hora, em dólares, né? E aí eu estaria tranquilo daí. Mas e se não é campeão? Ia ficar devendo em Abu Dhabi, rapaz. Meu Deus do céu. Não, nem ficar devendo. Eu ia ter que ficar na rua. Só que Abu Dhabi não dá pra ficar na rua, porque vadiagem lá é crime, né? Eu poderia ser preso, ou teria que pedir ajuda na embaixada, ser deportado. E, cara, é um trabalho incrível. Mas eu fui pra arena de lutas, né? Só com café da manhã também, porque eu já não tinha mais dinheiro pra nada. Mas eu fiz um bom café da manhã, e aí demorou as lutas. Fiz a primeira luta, né, na metade da tarde, né? E aí veio interessante que na minha primeira luta seria um oponente que teria tudo para me ganhar. Eu me lembro que eu estava no aquecimento e eu escutava o técnico do meu oponente dizendo: fica tranquilo, a gente já estudou o jogo desse cara, tu vai ganhar fácil dele, né? Fica tranquilo, não, tá, essa vitória tá no papo, tu vai ser o campeão. Esse cara é mais marketing do que jiu-jitsu, ele é mais marketing do que jiu-jitsu. E eu escutando isso. E eu sabendo que se eu perdesse a primeira luta eu já tava fora, né? E aí eu me lembro quando chamou o Daniel Borges, chama lá pra entrar no tatame. Eu senti o tranco. Bateu medo. Bateu medão mesmo. Posso dizer, se você está escutando, se você está percebendo aqui, pastor Márcio, mas a circunstância que eu estava, eu tive medo. E aí foi quando a gente faz aquela oração do fundo da alma, sabe? E aí eu me lembro que eu estava indo em direção ao tatame onde eu ia lutar, e eu fiz uma oração. Falei: Deus, eu sei que eu não sou o melhor dos atletas, eu sei que eu não sou o melhor dos para-atletas, mas eu não tenho chance, eu não tenho alternativas. Eu preciso dessa vitória. Não é por minha vaidade, não é por título, não é por medalha. É pelo dinheiro mesmo, Deus. É pelo dinheiro mesmo. Tem que ser sincero, né? É pelo dinheiro mesmo. Eu preciso desse prêmio, eu preciso voltar pro hotel, eu preciso voltar pra casa. Eu tenho família. Deus tem misericórdia de mim. Me dá essa vitória. E eu sei, pastor, foi uma oração casa do fundo da alma mesmo. Engasgada, embargada assim. E eu me lembro que começou a luta e eu fui muito agressivo, né? Ganhei com uma certa facilidade a luta até. Tava numa gana muito grande, né? E aí ganhei a primeira luta, ganhei a segunda luta, fui pra final, né? E aí na final, né, tu tá um pouco mais confiante, mas mantém aquela receio, porque tu tá muito próximo da medalha. Eu falei: Deus, eu vim até aqui, Senhor, segue comigo, tem misericórdia, vai me dar força, porque eu já tô muito desgastado. E aí eu fui lá, fiz uma luta até que foi tranquilamente fácil, eu ganhei a final com tranquilidade. Legal. E aí eu me lembro, pastor, quando eu acabou a luta, eu levantei as mãos lá, campeão, tudo. Eu fui direto em direção à salinha do dinheiro. Eu preciso disso, isso aí é o mais importante. Eu tava com fome, desesperado, preocupado, porque eu tinha que voltar pro hotel, eu já tinha perdido o horário de check-out, ou seja, se eu chegasse no hotel lá, eu teria que ter dinheiro pra pagar uma diária extra, provavelmente, né? E aí, não, tem que receber a medalha primeiro. Aí eu fui lá, voltei, fiquei esperando pra receber a medalha.
Imagina a ansiedade, né? Sim, foi. Eu tava muito ansioso. Aí eu peguei essa medalha aqui, ó. Tá aí, gente. O pessoal do YouTube aqui, eu tô mostrando a medalha lá, ó. Essa aqui, ó, gente, ó, acessa aí o canal no YouTube, Rádio Mais Cristo, você vai ver a medalha aí que tá mostrando. Que top, muito legal. E aí eu peguei a medalha, pastor, e fui correndo. Fui correndo em direção à salinha do dinheiro lá, recebi os dólares. Peguei os dólares, não cumprimentei ninguém, vazei. Eu fui direto fazer um lanche, peguei o táxi e voltei pro hotel. Né? Cheguei no hotel direto, não vou fazer check-out, eu vou ficar até o dia 23, paguei as diárias lá. E aí eu subi pro quarto. Quando eu subi pro quarto, eu desabei. Porque aí o meu corpo respondeu a toda a tensão, a pressão. Eu temia que nem uma vara verde. Chorei copiosamente, dobrei meu joelho e falei, Deus, nossa, obrigado, Deus. Que legal. Tu foi fiel comigo, Senhor. Olha, eu acho que essa história que você acabou de contar agora, contando a história dessa medalha, quem sabe alguém, né? Nós passamos aí pelo Setembro Amarelo, estamos aí no Setembro Amarelo, e sem dúvida é uma época em que muitos pensam em desistir da vida, né? Desistir de seus propósitos, desistir de seus sonhos. E até Paulo falou para Timóteo, né? Algo muito interessante, ó. Vá em busca daquilo que foi profetizado para você. Quer dizer, vá em frente, ô Timóteo. Tudo que foi profetizado sobre sua vida, tudo que foi determinado, seria essas palavras que Paulo está falando a Timóteo. Quer dizer, vá em busca disso, né? Quer dizer, lute, vá em frente do que Deus te prometeu. Então, tem muitas pessoas que desistem, né? Inclusive, numa quarta-feira aí, o pastor Rafael dos Anjos pregou, falando que estamos numa geração de mimimi, de pessoas que ou se fazem de fraca ou não entendem o poder que elas têm dentro delas, chamado Espírito Santo, né? Que é uma autoridade, é Deus presente em nós, né? E as pessoas não se dão conta disso, do poder que elas têm nelas. Então essa energia espiritual é a presença de Deus, é isso? Sim. Sabe que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a fé, as crenças, elas são baseadas naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vivencia. Então, o mundo ao nosso redor nos faz desenvolver crenças. Então, se a gente analisar espiritualmente, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, de uma forma humana, técnica, a gente vai dizer que as crenças são desenvolvidas com base no que nós escutamos ao nosso redor. É verdade. Então, como um coaching de PNL, né, eu que costumo dizer que o somatório das nossas experiências, o somatório das nossas crenças e valores, do convívio social que nós vivemos, do que nós absorvemos da sociedade, formam as nossas convicções. Então, o que a gente tem hoje na sociedade? A sociedade hoje, o que a sociedade escuta? Morte, medo, perseguição, política, roubalheira, insegurança. A gente só escuta coisas ruins. Sim. E a gente está sendo dominado por uma cultura que foi imposta de que ser vítima é legal. Foi criada uma cultura de vitimismo. A gente só escuta coisas ruins, né? O bom não é valorizado. A fé é desacreditada. O que essa sociedade pode ter? Pode ter nada. Pode ter pânico, medo, porque a gente é fruto do que se alimenta. Então, o que eu posso voltar no passado? O meu pai, pastor, ele me formatou. Ele me formatou a nunca desistir. Eu me lembro que quando eu fui aprender a andar de bicicleta, né, até eu contei isso numa palestra que eu dei pro Boticário antes de ontem, né, eu caí mais de 100 vezes. E eu tentei desistir de andar de bicicleta no mínimo mais de 10 vezes. Mas eu já tinha aprendido a nadar, já tinha aprendido a tocar violão, eu já tinha aprendido algumas coisas, e a bicicleta era muito difícil, porque para quem tem praticamente uma mão só e um pedaço de braço, andar de bicicleta é muito difícil. A noção de equilíbrio é totalmente diferente. E eu caí muito, e eu tentei desistir disso, e meu pai me dizia: se você desistir agora, você vai desistir de outras coisas no futuro. Se você desistir disso, você vai aprender que desistir é uma opção. E desistir não é uma opção. Continua.
E eu caí mais de 100 vezes até o dia que eu saí andando de bicicleta. Então, persistir é um hábito. Então, quando as pessoas vivem numa sociedade onde essas coisas não são valorizadas, onde a fé é desacreditada, onde o cristianismo é desacreditado, onde toda a corrupção é valorizada, onde a fraqueza é valorizada, né? As pessoas criam o hábito de desistir. Desistem fácil das coisas. E eu me lembro que esse terceiro título foi um divisor de águas para mim, porque me deu projeção nacional, muitas reportagens, mídia e tudo mais. Mas nada mais é do que foi um reflexo de um hábito que o meu pai, lá na minha infância, me plantou. E muitas vezes eu lembro disso quando eu penso em desistir. Meu pai dizia, se você desistir disso, você desistirá de outras coisas. Porque desistir é um hábito. Então a fé vem pelo ouvir, que a gente ouça mais coisas, que a gente ouça mais a palavra, que a gente ouça dos heróis da fé, que a gente ouça exemplos de superação de outras pessoas, que a gente comece a valorizar aquilo que realmente gera transformação nas pessoas, porque o ambiente que a gente for gerando ao nosso redor, e a gente escutou uma pregação uns dias atrás ali, né, que nós criamos o ambiente ao nosso redor. É verdade. Então a palavra de Deus nos dá todas as informações para que a gente crie um ambiente ao nosso redor. E eu criei alguns ambientes ao meu redor. E tu também, pastor, cria alguns ambientes. Nós aqui estamos criando um ambiente para que vocês possam escutar isso, ver isso no YouTube e entenderem que desistir é um hábito. Então, assim, são atitudes, né, que você precisa ter, né? E essas atitudes é você que decide, né? É uma decisão sua, né? Você precisa tomar essa decisão. Como eu estava conversando com a pastora Nesi esses dias sobre intercessão. Eu não tenho chamado para intercessão. Não é chamado. É atitude de ser um intercessor, né? Você tem que ter a atitude de orar a Deus, senão você não fala com Deus. Não, você tem que ter atitude. Não, eu tenho um amigo. Quem é teu amigo? É Deus. Tá, e você fala com ele? Não, a atitude, né? Verdade. E sabe que existe um negócio dentro da construção cognitiva que a gente tem, que eu costumo dizer assim, que a gente tem que cuidar do que a gente pensa. Porque o que a gente pensa acaba virando palavras. A gente tem que cuidar das palavras que a gente diz ao longo do dia, porque essas palavras, elas geram atitudes. E a gente tem que cuidar das atitudes que a gente tem ao longo do dia, porque uma sequência de atitudes, uma sequência de decisões, elas viram um hábito. E a gente tem que cuidar os hábitos que a gente tem, porque esses hábitos vão criar um caráter. E esse caráter vai determinar o que nós somos. Então existe todo um processo cognitivo dentro que começa desde o que a gente pensa, que é baseado naquilo que a gente ouve. Então é importante a gente filtrar o que está ao nosso redor, selecionar até mesmo pessoas ao nosso redor. No mundo dos negócios se diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então se isso é uma verdade, então a gente tem que selecionar os ambientes que a gente frequenta, selecionar aquilo que a gente assiste, o que a gente escuta, porque isso vai nortear os nossos pensamentos. Sim. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente frequenta a igreja, assiste culto, mais a gente escuta da fé, a gente escuta da salvação, a gente escuta da cura, a gente escuta de tudo. E isso vai norteando os pensamentos, que vão nortear a comunicação, o que a gente fala ao longo do dia, se é positivo ou se é negativo. É verdade. E isso vai gerar em nós um novo comportamento. Então o que te alimenta é o que vai te nortear. Sim. Por exemplo, eu posso dizer que as nossas barrigas são frutos daquilo que a gente come, né, pastor? É verdade. As nossas barrigas, a gente é fruto do que se alimenta, né? É verdade. Não tem como a gente ser tanquinho se a gente come muita coisa. Tá certo. Né? Olha, isso é bem óbvio, gente. É verdade, viu? Seguinte, redes sociais, quem quiser acompanhar teu trabalho, os projetos futuros que virão por aí, inclusive até mesmo você que é empreendedor, um empresário. Olha, eu quero ajudar esses projetos, eu quero estar junto nesses projetos, eu quero cooperar com esses projetos. Então, contatos com Daniel Borges. Minhas redes sociais é Daniel Borges Oficial, tanto YouTube, Instagram, Facebook, Daniel Borges Oficial, vai lá, você vai me encontrar, né? E se você quiser levar essa história
ou essas histórias, ou essas experiências para sua empresa. Né? Palestras, né? Sim, eu tenho feito bastante palestra nos últimos meses. Né? Grandes empresas já têm me chamado para, como a última que eu fiz agora para o Grupo Boticário, para Adidas. Então, algumas empresas grandes já estão me chamando. Né? Eu tenho certeza que alguma coisa eu posso contribuir para que os seus funcionários, os seus negócios possam serem construídos e melhorados. É isso aí, legal, ó. Daniel Borges, né? É isso. Daniel Borges Oficial. E sem falar que tem os projetos sociais da igreja que estão vindo aí. Legal. Com relação ao jiu-jitsu, tem coisa boa vindo aí. Então aguarde, fique acompanhando, né? Porque Deus está no comando, e quando Deus está no comando, coisas boas acontecem sempre. Obrigado pela entrevista, Daniel. Eu que agradeço, pastor, mais uma vez por poder compartilhar um pouco da minha história, das minhas experiências e quem sabe impactar, né, a vida de pessoas que estão nos escutando ou nos assistindo. Obrigado mesmo.